Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, São Paulo que se prepara para mais um grande jogo de Libertadores que pode definir a nossa classificação para as oitavas de final. Jogo importantíssimo no estádio do Morumbi e até o momento já foram mais de 40 mil ingressos vendidos. Promessa de casa cheia, Morumbi lotado, e a noite de Libertadores no Morumbi é sempre diferente. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o jogo daqui a pouco, no vídeo de amanhã também, mas temos uma informação de última hora, né? O meio-campista do São Paulo, Alves, né? O Matheus Alves, atraiu olhares de clubes europeus. O meia de 20 anos apenas, né? Acabou de completar 20 anos, acabou também de renovar o seu contrato até o final de 2028, depois desta sequência, né? Ter sido campeão de Copinha, vem sendo titular aí no São Paulo, atraiu olhares de alguns clubes do velho continente. Ele que foi titular nos últimos 7 jogos, antes disso tinha jogado 5 partidas, entrando ali, né, do decorrer do jogo, viu aí uma boa sequência, ter clubes aí interessados em seu futebol. Acontece o seguinte, com o retorno aí dos jogadores lesionados, né, o Pablo Maia, Lucas e Oscar principalmente, né, o Alves obviamente deve perder espaço, é um jogador que ainda vem surgindo, enquanto esses outros já são consagrados, já são aí jogadores vitoriosos e são também considerados titulares. O Alves deve perder um pouquinho de espaço. Recentemente, a equipe do CSKA Moscou demonstrou interesse aí em contratar o Alves, mas ainda não passou disso. Foi só um interesse, não chegou proposta, não iniciou conversa, apenas um interesse aí no futebol do garoto. Agora, ele perdendo um pouquinho de espaço com esses retornos, vamos ver como é que fica a situação. Acontece o seguinte, tanto o presidente Júlio Casares, tanto o Rui Costa, tanto todo mundo já falou que o São Paulo precisa. O São Paulo vai vender alguém nesta próxima janela de transferências. Será que vai ser o Alves? Será que vai ser alguma outra peça? O fato confirmado é de que alguém será negociado para as contas fecharem. A gente viu aí a dívida do São Paulo aumentar quase, praticamente na casa do bilhão, né? Estava em 700 milhões, aumentou, tá quase aí na casa do bilhão. Então, para fechar ali no verde, para não ter um déficit mais um ano consecutivo, o São Paulo vai vender alguém e, obviamente, a expectativa é de que seja alguém de Cotia, né? Porque aí os valores serão mais altos. Tem muitos jogadores aí no radar, né? A gente já viu algumas situações, a gente está também atento à situação do Nestor, do Galopo, né? Que são jogadores emprestados que devem ser contratados em definitivo pelas suas equipes. Nós já noticiamos isso aqui, mas algum jogador aí será negociado e por isso nós falamos do Alves hoje, amanhã, nos próximos vídeos também nós teremos outras informações para vocês. Agora falando de quem pode chegar, né? O São Paulo ainda está atento, né? Principalmente depois da lesão do Jonathan Caleri, a chegada de um atacante. E tem um cara que está se destacando na Libertadores, colombiano, 22 anos de idade, tem passagens aqui no futebol brasileiro pelas categorias de base do Palmeiras. Estamos falando de Inestrosa. Ele, como eu falei, é um atacante colombiano de apenas 22 anos de idade. Líder de assistência, né, na Libertadores, são 4 participações em gols em 4 partidas, né, 1 gol e 3 assistências, um atacante de muita velocidade. Quem está acompanhando o grupo da morte aí com Bahia, Internacional, Nacional e o Atlético Nacional, que é a equipe a qual ele pertence, tá vendo ele jogar muita bola. No último jogo, né, que o Atlético Nacional venceu o Inter, o Inestrosa voou, jogou muita bola, acabou com a defesa colorada, é um jogador que está se destacando e atraiu o interesse de 3 clubes no futebol brasileiro, né, o São Paulo, o Cruzeiro e também o Flamengo, rapaziada. Então vamos ficar de olho aí, é uma negociação difícil pelo Atlético Nacional, né, porque não vai liberar tão fácil assim, e também pela concorrência, né, um jogador tão jovem, jogando tão bem assim, obviamente, atrai interesse de muitos clubes, né, não é só o São Paulo aí que tá de olho no futebol do Inestrosa. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, já adianto, né, a dificuldade para vocês de trazer esse grande jogador e quero saber a opinião de vocês que estão acompanhando a Libertadores, que hoje tem jogo inclusive, amanhã o São Paulo entra em campo, quinta-feira também, vamos acompanhar aí o jogador, quem sabe ele possa vestir a camisa do São
São Paulo a partir da próxima janela de transferências, tá bom? Deixa nos comentários aí se vocês já conhecem esse jogador ou se você quer que a gente faça uma análise aqui um pouquinho mais aprofundada pra gente trocar essa ideia, fechou? Vamos falar sobre um outro jogador que também está no radar, só que esse é um paraguaio, né? O Inestrosa colombiano, esse é um paraguaio de 25 anos de idade, né? Mais um atacante aí também no radar. Vale destacar que com a lesão do Caleri, o São Paulo foi aí em busca de alguns outros jogadores. Só que esses dois nomes que a gente trouxe aqui, eles são mais jogadores que jogam um pouquinho mais abertos, eles não são aquele centroavante, eles jogam um pouquinho mais abertos, são jogadores de velocidade, então pode ser, né, o São Paulo tentando adaptar aí um novo padrão de jogo, um novo estilo, né, quem sabe, porque a gente viu contra o Palmeiras um São Paulo feio e um São Paulo medíocre. Vou falar o português claro aqui, foi um São Paulo medíocre que não tinha saída nenhuma de bola. São Paulo se acovardou no clássico, foi um time pequeno, foi um time covarde, entrou em campo para empatar, saiu derrotado, que é o que provavelmente acontece, né, com os times que entram para não perder. Muitas das vezes dá certo, às vezes consegue arrumar um empatezinho, às vezes até consegue vencer, mas um time que entra para não ganhar, muitas das vezes dá errado, né, rapaziada? Então, tinha só o Ferreirinha ali, né? O Cedric, que era lateral, tava de ponta, o Ferrarese, que era zagueiro, tava de lateral, tava uma confusão danada ali, e o São Paulo foi em busca aí também de uma outra peça, como já tinha pedido o Zubeldia lá no começo do ano, uma peça aí de velocidade. Esse é o Ramon Sosa, galera. Vamos falar um pouquinho sobre o Ramon Sosa, que é um paraguaio que surgiu, né, muito bem lá no futebol paraguaio, obviamente, mas depois ele foi pro futebol argentino no Talleres e despontou por lá, foi vendido e atualmente está na equipe do Nottingham Forest. O Palmeiras recentemente fez uma proposta por ele na última janela de transferência, proposta essa que foi recusada. O jogador queria, né, naquele momento, permanecer no futebol europeu e continuar buscando aí o seu espaço, mas ele não vem jogando muito por lá, não é titular absoluto, não é o 12º jogador que entra sempre na partida e deve ser negociado porque o contrato é longo, né? Existe ainda até uma possibilidade de empréstimo, né? Já que ele tem um contrato até 2029 com a equipe inglesa. E ainda existe uma possibilidade do Nottingham Forest disputar a próxima Champions League. Eles já estão garantidos em uma competição europeia. Isso indica que vai vir contratações, que vai vir investimento, e o Ramon Sosa pode acabar perdendo mais espaço ainda. Hoje, São Paulo e Palmeiras são duas das equipes do futebol brasileiro interessadas, né, no jogador, mas ele também atrai interesse de outros clubes do futebol europeu, inclusive do futebol inglês, que segundo, né, o seu interesse na última janela de transferências, pode ser algo que o jogador escolha novamente, né? Na primeira conversa que o Palmeiras teve com ele, o Palmeiras ouviu, né, que a proposta era boa, o Nottingham Forest inclusive aceitou a proposta, tá bom, galera? Só para vocês terem noção, o Nottingham aceitou a proposta financeira do Palmeiras, que era na ocasião primeiro um empréstimo, depois uma contratação definitiva, mas o Ramon quis com sua família permanecer aí na Europa, tá bom, rapaziada? Então, São Paulo também de olho nesse jogador ao lado do Palmeiras. Falando mais um pouquinho sobre Libertadores, como eu falei para vocês, até o momento a parcial de mais de 40 mil ingressos vendidos, um jogo que pode definir, selar a nossa classificação, inclusive como primeiro colocado do grupo, o que é obviamente muito importante, né? A melhor campanha possibilita a gente definir o jogo de mata-mata dentro do nosso estádio. Quanto mais pontos fizermos, obviamente para as outras fases também vamos definindo aí em casa, né? Já está decidida, né, a final desta temporada, será em Lima, né, naquele mesmo estádio que de 2019 o Flamengo se sagrou campeão, um estádio realmente muito bonito, um estádio muito grande, que com certeza vai pulsar, se Deus quiser, com a torcida São Paulina, não, rapaziada? Então a Libertadores está aí. Neste momento vivemos situações totalmente diferentes em Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo está aí a 2 pontos da zona de rebaixamento, é o primeiro clube fora, né? O 16º colocado, enquanto na Libertadores nós estamos praticamente classificados, invictos em 4 partidas com 3 vitórias fora de casa. O único jogo no Morumbi nós não vencemos e nós vamos jogar novamente no Morumbi agora com a forte equipe do Libertad, que joga tudo, aposta todas as fichas amanhã à noite, porque luta por uma classificação, né? Uma vitória do Libertad praticamente consolida aí a equipe na próxima fase. Então é um jogo que vale muito para eles, obviamente vale muito pra gente. Libertadores a gente sempre sabe, né, que é um clima diferente, então quem sabe seja por isso que o São Paulo não esteja jogando de uma outra maneira, apesar de para mim não estar jogando bem, né?
Não acho que mesmo com as vitórias que o São Paulo teve contra a Libertad, Alianza Lima, Tajeres, o São Paulo tenha jogado bem nessas partidas, né, rapaziada? Mas vamos pra cima dos caras. Amanhã nós trazemos muitas outras novidades com as escalações, palpites, como vem a equipe adversária, como vem o São Paulo, muitas coisas interessantes para vocês. Por isso eu falo, se é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Para todo mundo que está nos acompanhando até aqui, deixa o like no vídeo e os comentários. Fechou? Fico por aqui, volto amanhã, fiquem com Deus, um abraço e valeu!